homem magro, sozinho e tímido, que foge de comilanças e bebedeiras, está agora atravessando uma ponte no inverno de Praga, pensativo. Ele está aflito com o que dá de presente de ano novo para o seu patrono, porque ele não tem dinheiro para comprar nada. E ele vê então a neve cair na manga do seu casaco, e como ele é míope, ele aproxima a manga do rosto para ver melhor, e percebe uma coisa singela, mas que ele nunca tinha parado para considerar. Todos os flocos de neve têm 6 pontas. Ali estão, diante dele, flocos menores do que uma gota d'água, e ainda assim dotados cada um de uma forma única, e todas essas formas têm 6 pontas. A paisagem é quieta e já é noite. E esse homem magro, sozinho e tímido, Johannes Kepler, tem uma ideia. Ele vai escrever um livrinho para tentar responder por que os flocos de neve têm sempre 6 pontas. O presente é perfeito para o patrono dele. Não por ser estratégico, como foi o Siderius Nuncius para o Galileu entrar na corte dos Médici, e sim porque é delicado, curioso e dedicado a um fenômeno evanescente, quase como uma estrela que cai do céu, mas que desaparece na hora em que a gente quer capturar. E Johannes Kepler, que tem um humor que nunca é direcionado aos outros, mas sempre um pouquinho auto-irônico, um pouquinho triste, resolve no título do livro o problema de não ter como comprar nada de presente. A palavra em latim para neve, nix, soa quase idêntica à palavra em alemão para nada, nichts. Ele dá nada de presente. Por que os flocos de neve têm 6 pontas? Por que as abelhas constroem suas colmeias em hexágonos? Como se comportam os objetos esféricos quando os empilhamos? O que dá à concha do caramujo sua forma espiral? Mas estou divagando. Desse nada, eu acabei recriando praticamente o universo inteiro, que contém tudo. Você está ouvindo 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros. Eu sou Sofia Nestrovski. Eu sou a Leda Cartoon. 20 Mil Léguas é realizado pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Instituto Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil e conta com o apoio também da Vita Investimentos. A gente está no episódio 10 da temporada dedicada a Galileu Galilei. E depois do julgamento do Galileu, no episódio passado, a gente está perigosamente se aproximando do final dessa história. Mas e se em vez de chegar no fim, e se a gente recomeçar essa história toda agora de outro ponto de vista? A gente olha para essa época, para essas mudanças na história, para essas descobertas que mudaram a nossa visão do cosmos. A gente olha de novo para tudo isso, mas a partir de um outro lugar. Hoje você vai ouvir sobre o astrônomo imperial de Praga, o Johannes Kepler. Mais um personagem novo aqui, e sobre quem dá vontade de contar muitas histórias. Na verdade, a gente vai ter que até se conter um pouco, porque a tendência, a gente percebeu enquanto estava escrevendo esse roteiro, a nossa tendência foi ficar aqui com o Kepler, com os flocos de neve de 6 pontas, com o universo dele que é como uma boneca russa, em que as coisas vão se encaixando perfeitamente uma dentro da outra. A nossa tendência é de ficar aqui com o Kepler, que se vê como um cachorrinho doméstico carinhoso. É porque a gente gosta muito do Kepler. Tanto que dá até para perdoar ele por ele nunca tomar banho. E isso não é intriga da oposição. Ele mesmo disse que só tomava banho quando era forçado e que tomar banho era algo que fazia tão mal para ele que ele ficava doente depois. E mesmo assim, a gente gosta muito dele. E a gente teve que se segurar para falar dele só agora. Johannes Kepler, ou Signore Geplero, segundo Galileu, com G no começo. Ou Keplero, com acento agudo e tudo, segundo o padre Antônio Vieira num sermão na Bahia. Ou Keplerus, ou
Kepler com 2 P's, ou com PH, ou com H depois do K, segundo grafias que o próprio Kepler usou. Johannes Kepler foi o primeiro astrônomo importante a defender publicamente o Galileu, logo depois que o Galileu apontou o telescópio para o céu. Aliás, o Kepler foi o primeiro astrônomo a quem o Galileu confessou, sempre por cartas, porque eles nunca se encontraram cara a cara. Kepler foi o primeiro astrônomo a quem o Galileu confessou ser copernicano. Os dois se tornaram confidentes. Um vivendo na Itália e o outro transitando pelo mundo protestante entre a República Tcheca, a Áustria, a Alemanha e a Dinamarca. Os dois sofrendo com patronatos instáveis, com cargos institucionais claustrofóbicos. Os dois interessados nas causas físicas dos fenômenos, no invisível que sustenta aquilo que é visível. Os dois copernicanos. E sendo copernicanos, os dois estão atentos a uma verdade que a gente não é capaz de perceber com os nossos sentidos. A ideia de que a Terra está em movimento. Porque é muito estrambótica a ideia, né? Muito estapafúrdia. A gente tem que lidar com essa coisa contrária ao senso comum e à percepção mais imediata, que é a proposta de movimento da Terra, né? Que vai haver uma mudança enorme, radical mesmo, no conceito de aparência e no próprio conceito de experiência. Aqui, o Júlio Vasconcelos, que você já ouviu no episódio 5. Ele é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. Porque quando falar de um modo brincalhão, quando o maluquete do Copérnico vai lá e diz que a Terra se move, né, que a galera fala, rapaz, tu tá maluco, rapaz? Que na Bahia falaria assim, tu tá maluco, rapaz? Que maluquice é essa, rapaz? Que a Terra se move, tá louco? Por que a brincadeira, né? Porque realmente isso é totalmente contra-intuitivo, totalmente contra a percepção diária nossa de um cara sair dizendo que a gente está em movimento. Sentado na cadeira, a gente está em movimento. Que coisa mais maluca é essa? Eu dentro da minha sala, sentado no sofá, eu estou em movimento. E não é qualquer movimento, se você faz um cálculo singelo, você percebe que apenas devido à rotação da Terra, as velocidades de humanos sentados em sofás são da ordem de 1.400 km por hora. Porra, que negócio é esse? O problema filosófico científico é esse. Como estamos em movimento? Tá louco? A gente está gravando esse episódio enquanto a gente gira a cerca de 1.536 km por hora na cidade de São Paulo. Agora, se você estiver em Porto Alegre, a sua velocidade é de 1.450 km por hora. Mas se você estiver na linha do Equador, em Belém do Pará, por exemplo, a velocidade é de 1.674 km por hora. Eu sei que você não consegue sentir isso, porque eu também não sinto. Mas eu imagino que você consiga aceitar essa informação como verdadeira, porque a gente já se acostumou a viver num mundo em que a ciência apresenta dados que vão contra o senso comum, ou que vão contra as nossas sensações da realidade, e mesmo assim, eles são aceitos como fatos. Só que o Galileu e o Kepler viveram numa época em que as coisas não eram assim. E os dois estavam prestando atenção em algo que está aqui, mas que não é visível, que não é perceptível. Quando Copérnico veio com a teoria de que a Terra não só não estava no centro do nosso sistema, mas também que ela estava em movimento, foi como abrir uma porta para que muitas perguntas pudessem ser feitas a partir daí. O sistema todo tinha se desestabilizado. Então, com tudo agora em aberto, por onde começar a procurar ordem? E começaram a surgir perguntas de todo tipo. Por exemplo, se a Terra se move, como é que os pássaros, quando eles saem voando, como é que eles não se desorientam? Se eles voam mais devagar do que a Terra se move, isso não quer dizer que quando eles pousarem de novo, eles vão estar num lugar diferente do que eles esperavam? No Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, aquele livro do Galileu que foi condenado pela Inquisição e que fez com que ele abjurasse, detestasse e maldissesse a ideia de que a Terra se move, nesse livro, um dos personagens do Galileu, chamado Salviati, argumenta em favor do movimento da Terra.
E o que o Salviati diz para responder à pergunta de como os pássaros se orientam numa terra que se move? O que o Salviati diz é que o próprio ar acompanha o movimento da terra, assim como os pássaros e tudo mais que está suspenso nele, do mesmo modo como as nuvens. Assim, os pássaros não precisam se preocupar com seguir a terra. E no que a isso diz respeito, podem dormir sossegados para sempre. É que o movimento, quando ele é comum, quando ele está acontecendo para todos, o movimento é invisível, imperceptível. É como se ele não tivesse acontecendo. Se alguém olhasse de fora para a Terra, aí sim poderia haver um movimento. Na saborosa linguagem italiana, lá do século XVII, il moto comune è come se non fosse. Eu adoro isso. Il moto comune è come se non fosse. O movimento comum é como se não existisse. Estamos em movimento comum. Eu, a terra, vocês, o automóvel que passa aqui na rua, ele também roda com a terra. Uma pedra que cai da Torre de Pisa. Está todo mundo possuído do mesmo movimento comum. No caso, que eu estou tratando, o movimento de rotação da Terra. E enquanto Galileu, para demonstrar essa ideia, imagina 3 personagens conversando em italiano sobre as diferentes concepções do universo dentro de um palácio cor-de-rosa em meio às gôndolas de Veneza, na beira do mar Adriático, enquanto isso, Johannes Kepler sonha com uma viagem para a Lua. Ele escreve um livrinho em latim chamado Somnium, que quer dizer sonho. E é de fato um sonho. Um sonho que foi descrito como estranho e bizarro numa carta que apresentou esse livro ao Galileu. Um livro que, se eu tivesse que chutar, eu diria que o Galileu não leu. Somnium é uma obra de ficção científica no sentido pleno desses 2 termos. É ficção e é uma investigação científica, mas ninguém tinha inventado um nome para esse gênero ainda. O livro começa com um homem que, depois de olhar numa noite por muito tempo as estrelas e a lua, vai para a cama e cai num sono profundo. E ele sonha que ele está lendo um livro e que esse livro de dentro do sonho conta uma história. E é com essa história que o homem então passa a sonhar. E ele sonha que é um islandês chamado Duracotus, filho de uma bruxa que conhece os segredos da natureza e que comunga com demônios. Duracotus estuda astronomia com afinco e vive muitas aventuras, sempre de olho nos céus. Até que, com um feitiço preparado pela mãe, ele é catapultado da Terra para a Lua. E de lá, do alto, ele olha para a Terra. E a Terra, vista ali da Lua, aumenta e diminui, cresce e mingua. E se move, gira. A vista da Terra é um dos mais belos pontos turísticos da Lua. De lá, o contorno da Espanha parece o rosto de uma menina que se abaixa para beijar um outro rosto, que é a Argélia. A Itália e a Inglaterra são braços. E a Escandinávia é um gato, prestes a dar um pulo. Esse sonho do Kepler é a maneira que ele encontra para argumentar sobre o movimento da Terra. Desde a juventude, quando ele ainda estava na universidade, ele já atazanava os professores dele perguntando como é que os fenômenos celestes apareceriam para alguém que estivesse olhando para eles, não da Terra, mas da Lua. Quem vive na Terra não vê, não ouve, nem sente esse movimento, mesmo que ele seja muito rápido. Mas o Kepler imaginava. De fora daqui, daria para ver a Terra atravessando o céu. Assim como daqui, a gente pode ver a Lua fazendo isso. Nesse episódio a gente também viaja, como num sonho, depois de olhar por muito tempo para as estrelas e para a Lua. A gente deixa o planeta Galileu e vai até o planeta Kepler, que é bem mais lunar. E a gente agora vai olhar para as coisas de uma outra perspectiva. Cinco anos depois do Galileu nascer em Pisa, no dia 27 de dezembro de 1571, exatamente às 4h37 da manhã,
Depois de uma gravidez que durou 224 dias, 9 horas e 53 minutos, estando casada fazia 7 meses e meio, Catarina Kepler deu à luz numa plantação de repolho, num vilarejo de uns 200 habitantes na beira da Floresta Negra. A gente sabe disso porque o Johannes Kepler queria sempre os dados mais precisos para os seus cálculos, fosse para determinar as órbitas celestes, fosse para, como é o caso, determinar o seu próprio mapa astral. O Galileu e o Kepler têm muito em comum, mas são dois tipos opostos vivendo na mesma época. Eles se dedicam a um mesmo trabalho, um mesmo ideal: casar a matemática e a matéria. Determinar como é que o universo se organiza. Tirar a Terra do centro do sistema solar. Mas eles são dois tipos, e é por isso que a gente acha que o Galileu não leria o Somnium do Kepler. Ou então largaria depois das primeiras páginas, porque não é um livro que combina muito com ele. O Galileu é o homem de barba cheia, o sarcástico, o bonachão. Ele é alguém com gosto pela vida, alguém que gosta de comer bem, de falar alto, de beber vinho. Ele é um italiano. Na adolescência, ele fez parte de um grupo de amigos que se auto-intitulou a Accademia degli Alterati, a Academia dos Alterados. E a gente só imagina que se ele tivesse nascido no Brasil nos anos 90, esse grupo ia se chamar Loucademia. Eles se encontravam para ler, debater e escrever poesia. E num soneto, o Galileu descreve o que ele imagina como um entardecer ideal na cidade. Com as ruas zunindo com os trabalhadores que deixam as oficinas. Os pássaros que sobrevoam. A multidão de prostitutas que caminha pela orla. E o badalo dos sinos que deixa todo mundo um pouco tonto. E é em meio a tanta gente que o Galileu fica contente de encerrar mais um dia. Vendo a cidade se movimentar e o sol baixar, num pano de fundo das cores quentes da Toscana. Vermelho, marrom, laranja, ocre. Enquanto isso, Kepler a gente vê aqui. Magro e tímido, sonhador, sozinho, numa ponte de Praga. Cores frias. Cinza, azul escuro, azul claro e, claro, o branco da neve. Olhando bem de perto para os flocos de 6 pontas na manga do seu casaco. Qualquer coisa é capaz de acender a curiosidade do Kepler. Tudo para ele é mistério. Mas ele é um apaixonado por geometria, porque ela é um caminho para levar à mente de Deus. Ele investiga a natureza para que as evidências sirvam de guia na busca pela verdade. Ele não acredita que nada, nem um floco de neve, nem a organização do universo tenha se ordenado aleatoriamente. E sobre a neve, ele conclui: talvez os flocos de neve tenham 6 pontas simplesmente porque Deus gosta de brincar, porque o jogo é parte fundamental do universo. Antes de ser matemático e astrônomo, Kepler sonhava em ser teólogo. Mas ele não nasceu com muito direito à escolha. Ele sempre teve que se virar como dava. Ele fugiu de casa quando o pai dele ameaçou vendê-lo para uns passantes. E dali em diante o Kepler pulou de trabalho em trabalho. Ele entrou para o exército húngaro na guerra contra a Turquia. Ele foi cantor de rua, padeiro, criado de um nobre, pedinte, tamboreiro militar, alabardeiro. Ele vivia doente, vivia sendo assaltado, vivia apanhando na rua. Era míope, alérgico a tudo e ansioso. Já adulto, Kepler usou de todos os recursos que tinha para defender a própria mãe, quando ela, no fim da vida, foi acusada por uma vizinha de comungar com o diabo. E por pouco, a mãe do Kepler não foi para a fogueira como bruxa. Naquela cidadezinha de 200 famílias, 38 mulheres foram queimadas em mais ou menos 15 anos, inclusive uma tia-avó do Kepler. Ele fez de tudo para aliviar a pena da mãe. Escreveu petições e mandou cartas para as autoridades. Isso enquanto ele lia o diálogo do Vincenzo Galilei sobre a nova música. Porque, mesmo com o mundo dele colapsando, ele ainda tentava dar conta de correr atrás das leituras atrasadas. Ele se dizia tomado por 2 tendências contrárias. A de sempre se sentir culpado quando ele perdia tempo e a de sempre estar inclinado a perder tempo. E, finalmente, em boa parte graças aos esforços do filho,
a mãe dele pôde escapar da fogueira. Mas Catarina Kepler foi torturada e passou 1 ano presa, e por pouco não foi linchada pela comunidade quando solta, e morreu 6 meses depois. A sorte do Kepler, se é que dá pra gente chamar isso de sorte no meio de tanto azar, bom, aquilo que permitiu que ele encontrasse uma escapatória foi a sorte de ter nascido homem e num país protestante. Ele nasceu bem no momento em que tinha uma demanda por clérigos cultos e bem informados que conseguissem se garantir nas disputas com os católicos. Alguém que pudesse, por exemplo, se sair melhor no debate do que um jesuíta formado no Colégio Romano. Com a Reforma Protestante, um sistema de bolsas para filhos de famílias pobres foi instaurado. O Kepler logo se mostrou um dos melhores alunos, e da escola ele foi direto para o seminário, e do seminário direto para a universidade. Aos 23 anos, ele já era professor de matemática numa universidade na Áustria. E já estava convencido de que o copernicanismo era o único modelo viável para descrever o universo. Isso porque colocar o Sol no meio do sistema era como colocar Deus no meio do sistema. O sentido para ele era primeiro místico e só depois matemático. Um dia, dando aula para uma sala esvaziada, com uma meia dúzia de alunos sonolentos, o Kepler vai anotar algo na lousa e ele sente baixar uma inspiração. Nunca serei capaz de expressar o prazer, a felicidade dessa descoberta. A pergunta que fazia tempo ele queria responder era: por que existem 6 planetas girando em torno do Sol? Ele conta 6 planetas porque ninguém sabia da existência dos planetas que não são visíveis a olho nu, nem Urano, nem Netuno, nem Plutão. Então a pergunta é: por que 6? Assim como em outro momento ele se perguntou: por que os flocos de neve têm 6 pontas e não 5 ou 7? Por que, afinal, existem 6 planetas em torno do Sol e não 10 ou 20? E a resposta que baixou naquele dia na sala de aula sonolenta foi a seguinte: o universo é perfeito. E por ser perfeito, ele é constituído por uma simetria geométrica perfeita. E o Kepler imaginou então que o universo é composto pelos 5 sólidos perfeitos platônicos: o tetraedro, o cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, que sustentam os planetas onde eles estão e que orientam as órbitas de cada um dos planetas. É um universo perfeito, feito de uma geometria perfeita, em que 5 sólidos perfeitos se encaixam um dentro do outro, como uma imensa boneca russa que guarda no meio o Sol. A meia dúzia de alunos bocejou e o Kepler nem percebeu. Ele tinha encontrado uma resposta e publicou essa teoria num livro chamado O Mistério Cosmográfico. Ele sentiu que tinha vislumbrado a mente de Deus. Mas... Fico me perguntando, será que Deus é tão doidão assim? Fica a pergunta feita pelo Júlio Vasconcelos. O Kepler deixou uns exemplares do Mistério Cosmográfico com um amigo que, por acaso, estava prestes a viajar para a Itália. E um desses exemplares vai, por acaso, parar nas mãos de um matemático que vende compassos militares e que transformou a própria casa numa pensão para estudantes. Um matemático que tinha um nome que o Kepler achou muito engraçado: Galileus Galileus. E que a essa altura da história tem seus 30 e pouquinhos anos, não sabe o que é um telescópio, nunca publicou nada de muito importante sobre astronomia e nem demonstrou ter um interesse especial pelo assunto, para além do que qualquer outro matemático teria. Então foi mesmo por acaso, foi um acaso perfeito que fez esse livrinho parar nas mãos dele. O Galileu termina de ler o prefácio e já se agiliza. Ele escreve uma carta para o Signore Geplero, se apresentando. Ele diz que também é um copernicano há muitos anos, mas que nunca teve coragem de se expor. Ele tem medo de ser ridicularizado. Mas o Galileu faz um elogio ao livro, um elogio que é bem típico do Galileu. Ele diz que parabeniza o Kepler por ter encontrado, na sua busca pela verdade, um aliado tão apaixonado pela verdade. Quer dizer, o elogio ao Kepler foi por ele ter conseguido encontrar ele próprio, o Galileu. Porque a Terra, afinal, a Terra gira, mas gira em torno do umbigo dele.
O Kepler fica muito feliz de ler a carta. Numa das muitas análises que ele faz sobre ele mesmo, ele confessa que o que ele mais quer é ser gostado, que a natureza dele é exatamente igual à de um cachorro. Ele não se incomoda de dormir em qualquer lugar e de comer qualquer sobra, mas fica profundamente angustiado se decepciona os outros. Então ele responde ao Galileu dizendo que gostou muito de receber aquela carta, porque, em primeiro lugar, ele sempre quis ter um amigo italiano. E, em segundo lugar, por Galileu se revelar como ele, um copernicano. O Kepler tenta incentivar o Galileu a sair do armário. Ele diz que o poder da verdade é mais forte do que a oposição dos ignorantes, e que a verdade é filha do tempo e não da autoridade, e que não há vergonha nenhuma em querer ser a sua parteira. O Kepler ainda fala para o Galileu que se for difícil conseguir um editor na Itália, que ele mesmo pode mexer uns pauzinhos para ajudar a publicar algo na Alemanha. Mas o Galileu fica em silêncio. Não responde. Talvez fosse arriscado demais para ele continuar se correspondendo com um luterano do lado de lá da fronteira que separava os católicos dos protestantes. Ou talvez Galileu ainda precisasse ver melhor os céus. Passam 13 anos. E o telescópio surge em Veneza e na vida do Galileu. E o Galileu olha para o alto e vê o céu. E é toda aquela história que você já conhece, mas agora de outro ponto de vista. Os Sidérios Núncios, a mensagem das estrelas do Galileu, com notícias sobre as luas de Júpiter e as montanhas da Lua, o livro se espalha pela Europa através das redes de embaixadores dos Médici, até que um exemplar chega nas mãos do Kepler. E ele vem numa maré de rumores, de gente que elogia e de gente que desconfia dos achados do Galileu. E de gente que despreza Galileu Galilei. O crânio dele é afetado, o delírio contamina sua mente. Seus nervos ópticos foram destruídos depois de examinar os minutos e segundos à volta de Júpiter com um excesso de curiosidade e presunção. As suas mãos estão cobertas por nódulos de gota, por terem roubado os tesouros da física e da matemática. O coração dele palpita porque ele vendeu para o mundo uma fábula celeste. Isso quem escreveu foi um astrônomo da Boêmia numa carta para o Kepler. Mas o Kepler responde: como eu poderia duvidar de Galileu, um matemático tão culto? O estilo da escrita dele é prova do bom senso de suas opiniões. E o Kepler lê os Sidérios Núncios e primeiro ele fica balançado. Não tem nada ali que aponte para os 5 sólidos perfeitos platônicos. E mais, aqueles novos corpos celestes em volta de Júpiter, que Galileu revelou, que ele chamou de estrelas mediceias, esses 4 novos corpos podem muito bem desbancar a teoria do Kepler. Mas logo Kepler se recompõe. Esses corpos celestes só podem ser luas como a nossa lua, e não planetas nem estrelas como Galileu quis chamar. O Kepler sugeriu ao Galileu que descrevesse as luas de Júpiter não como luas, porque talvez fosse provocador demais, mas como satélites, os satélites de Júpiter. Porque satélite não é originalmente um termo da astronomia, mas sim um termo do mundo da corte. Até pouco tempo antes disso, a palavra era usada para se referir ao séquito de um nobre, aos seguidores que estavam abaixo dele na hierarquia e que obedeciam a ele. O Kepler se dá conta de que o nome ajudaria o amigo, de que é um nome ainda mais estratégico para que o Galileu consiga um bom patrono. Enfim, de qualquer forma, sendo luas ou satélites e não planetas, o Kepler consegue manter os seus 5 sólidos no lugar e o esquema ainda funciona. E como tudo no cosmos tem que ter um propósito para o Kepler, ele entende por dedução o propósito de existirem luas em Júpiter. A conclusão é simples. Nossa Lua existe para nós na Terra e não para outros mundos. Aquelas 4 pequenas luas existem para Júpiter e não para nós. Por consequência lógica, deduzimos com o mais alto grau de probabilidade que
Júpiter é habitada. Sem perder tempo, em 11 dias o Kepler publica um panfleto em defesa do Galileu, chamado Dissertatio cum Nuncio Siderio, ou Conversa com o Mensageiro das Estrelas. 11 dias porque era o prazo que ele tinha até a partida do próximo mensageiro para a Itália. Ele se apressa para entregar a tempo, para fazer frente aos detratores do Galileu. A essa altura, Kepler é o astrônomo imperial dos Habsburgo, o que faz dele um dos astrônomos mais respeitados da Europa. E a opinião dele teria um peso enorme. Ele devia se lembrar da timidez do Galileu de 13 anos antes e reconheceu o esforço que ele teve que fazer para publicar os Siderius Nuncios. Kepler é retumbante em sua defesa. E isso tudo sem ter acesso a um telescópio, porque o Galileu já tinha enviado todos os telescópios que ele tinha feito no kit de divulgação do livro para possíveis patronos. E por mais que o Kepler escrevesse algumas vezes depois disso pedindo um telescópio para o Galileu, a resposta do Galileu era sempre um "tem, mas acabou". O Kepler não desanima. Ele confia no Galileu por um motivo idealista. Porque não teria razão para um copernicano enganar outro. Ele diz que o Galileu é um amante da verdade, que não hesita em se opor à opinião pública nem se abala com o escárnio da turba. E o Galileu, pressionado pela turba, diz ao Kepler: "O que fazer? Nos resta rir da estupidez alheia, meu querido Kepler. Eu gostaria de dispor de mais tempo para rir ao seu lado. Nós dois juntos iríamos cair na gargalhada, meu queridíssimo Kepler, se você pudesse escutar o que os maiores filósofos de Pisa disseram contra mim. Mas é chegada a noite, e não posso mais me estender." É chegada a noite, e é num clima noturno, discreto, kepleriano que a gente caminha agora. Como se a gente estivesse sonhando. A próxima mensagem que o Kepler recebe do Galileu chega cifrada. Smais mirmiume poeta leumi bonenug tauiras. Smais mirmiume poeta leumi bonenug tauiras. Não era raro que uma descoberta fosse divulgada assim, com as letras embaralhadas, para que quem recebesse tivesse que decifrar a mensagem. Em parte por um aspecto prático. Esse era um jeito de manter o domínio sobre o assunto, de garantir que ele não ia se espalhar antes da hora ou nem cair nas mãos erradas, e nem que a descoberta seria roubada por outra pessoa. Mas a gente gosta de pensar em como isso fala também de um mundo antigo, de um jeito antigo de fazer as coisas. É como se o esforço de decifração que o Kepler teria que fazer replicasse o esforço que o Galileu teve que fazer primeiro. É claro que o caminho mais curto seria enviar a mensagem numa linguagem simples e objetiva, mas a gente imagina algo de uma troca de segredos aqui, como se eles fossem dois alquimistas trabalhando. Dois artesãos que precisam manter entre eles aquele segredo do ofício, que só pode ser passado entre mestres. Porque o caminho mais longo não serve só para ensinar um resultado. Ele serve também para que a experiência do esforço seja dividida. É como se você precisasse teimar junto com o Galileu, assim como ele teimou primeiro, para só então atingir, para só então alcançar o resultado. Smais mirmilme poeta leumi bonenug tauiras. Smais mirmilme poeta leumi bonenug tauiras. Kepler reembaralhou e reorganizou as letras até chegar nessa formulação em latim. Salve, umbis teneum geminatum Marcia proles. Ou seja, salve, companheiros gêmeos,
filhos de Marte. E com isso, o Kepler entendeu. O Galileu está dizendo que existem 2 luas orbitando o planeta Marte. Kepler tinha razão. Marte tem mesmo 2 luas. Mas foi só em 1877 que descobriram que elas estão lá. Naquele momento, não era isso que o Galileu queria dizer. Se a gente voltar a embaralhar e voltar a organizar as letras, a verdadeira mensagem de Galileu era outra. Altissimum planetam tergeminum observavi. Ou seja, observei que o planeta mais distante tem forma tripla. O que o Galileu queria revelar para o Kepler é que Saturno tem um formato estranho. Parece uma azeitona ou um velho senhor acompanhado de 2 criados. O próprio Galileu não sabia, mas o que ele estava vendo, mesmo sem entender, eram os anéis de Saturno, que ninguém nem suspeitava que existiam. Kepler organizou a mensagem cifrada de um jeito e Galileu de outro. E isso diz muito da forma como cada um dos dois decifrava o universo. Eles identificavam as peças de um mesmo quebra-cabeça, mas cada um montava essas peças à sua maneira, tendo que forçar alguns encaixes. Nas investigações que eles faziam, cada um conseguiu ver algo que o outro não via. E cada um deles deixava de ver algo que estava ali, pedindo para ser visto. Kepler descobre uma coisa importante. As órbitas que os planetas fazem em torno do Sol são elípticas. Elas não são perfeitamente circulares. De olho naquele universo perfeito, o universo dos 5 sólidos, é que Kepler revela que, na verdade, o universo não é perfeito. O desenho que os planetas traçam no espaço não segue uma forma geométrica clássica, como se acreditava até então. O motivo pelo qual os planetas uma hora se aproximam do Sol e em seguida se afastam dele, desenhando uma elipse, para o Kepler, o motivo disso é que o Sol emana um poder que alcança cada um dos planetas. Quando o planeta está no ponto mais distante do Sol, ele fica mais lento, porque o poder fica mais fraco. E quando a órbita traz o planeta de volta para perto do Sol, ele corre mais rápido, porque o poder do Sol está mais forte. Faltou um nadinha para que o Kepler entendesse a força da gravidade. Faltou só inverter a direção, perceber que não é que o Sol emana um poder que mantém os planetas girando, como se eles estivessem sendo empurrados, uma hora com mais força, outra hora com menos força. É que o Sol, ao contrário, ele atrai os planetas para si. O que faltou foi uma maçã cair na cabeça do Kepler. Já o Galileu, do lado dele, nunca aceitou que as órbitas dos planetas fossem elípticas. E por quê? Porque, no fim das contas, mesmo identificando as montanhas da Lua e as manchas do Sol, o Galileu não queria aceitar um universo desarmônico, imperfeito, feito de círculos distorcidos. A elipse não tinha beleza o suficiente para pertencer ao universo do Galileu. E se de um lado o Kepler entende que os planetas se movem por causa desse poder que o Sol emana, de outro lado, o Galileu entende que o movimento circular dos planetas não depende do Sol, porque ele se auto-perpetua, como se o que mantém os planetas se movendo fosse simplesmente o fato de eles estarem se movendo. Um corpo em movimento tende a se manter em movimento. E os planetas não ficam cansados de se moverem sem parar. Ao contrário, abre aspas, pode-se razoavelmente dizer que eles gozam de um repouso perpétuo e tranquilíssimo, mantendo-se numa eterna rotação. Fecha aspas. Faltou a maçã sair rolando morro abaixo para o Galileu formular a lei da inércia. Foram precisos esses entendimentos de um e de outro para que, 30 anos depois da morte do Kepler, 20 anos depois da morte do Galileu, um homem chamado Isaac Newton embaralhasse e reorganizasse as peças e percebesse que o Galileu tinha acertado numa metade do quebra-cabeça e o Kepler na outra, e que o que dava para fazer agora era acomodar as 2 metades num grande todo.
O universo newtoniano é ocupado por forças invisíveis de atração, presentes em todas as coisas e atuando sobre toda a matéria. O universo é regido por leis da natureza, e elas têm nomes como gravidade, inércia, dinâmica, ação e reação. E por trás dessas leis está um grande legislador chamado Deus. E de novo a gente tem que perguntar. Fico me perguntando, será que Deus é tão doidão assim? Enquanto Newton não nasce, a gente fica aqui nesse episódio indo e vindo do lado do Galileu para o lado do Kepler, tentando enxergar o que cada um deles enxergava. Um universo sustentado por sólidos perfeitos, mas com órbitas elípticas para os planetas. Ou um universo de planetas montanhosos e manchados, mas que giram em círculos perfeitos. Seja como for, um universo no qual nós também nos movemos. Escuta aqui mais uma vez o Júlio Vasconcelos. É uma coisa surpreendente, a gente não pensa nisso. Enquanto a gente está gravando isso, e enquanto as pessoas estão ouvindo isso, estamos todos em movimento a tipo 1.400 km por hora. A experiência antes de Copérnico, ela é tomada, como se diz, acho que em latim, prima facie. O resultado que vem é aquele mesmo. Com essa ideia de que o observador pode estar em um movimento que, por assim dizer, deforma o que é experienciado, então a experiência tem que ser, doravante, ela tem que ser interpretada, ela não pode mais ser tomada por seu valor primeiro, né? O valor de prima facie. E tem uma coisa que a gente quer concluir disso. A nova ciência do século XVII pede que a gente confie e, ao mesmo tempo, desconfie dos nossos sentidos. Galileu descreve a ilusão que os sentidos criam quando ele diz que, se a gente confiar totalmente na nossa visão, a gente é capaz de andar na rua numa noite de lua cheia e achar que a lua está seguindo a gente, com passos iguais aos nossos, deslizando por entre os beirais dos telhados, como se ela fosse um gato branco correndo de fato ao longo das telhas. Se a razão não intervém na aparência, a gente pode... De novo, esse é um exemplo do próprio Galileu. A gente pode cuspir na calçada num dia de sol e achar que a luz refletida ali é uma estrela que caiu. Mas para demonstrar o movimento da Terra, o Galileu, no seu livro Diálogo sobre os dois máximos sistemas do mundo, o Galileu precisa dar um jeito de mostrar que existem fenômenos acontecendo que ultrapassam a nossa percepção, ultrapassam os nossos sentidos, que existem coisas invisíveis, coisas imperceptíveis, mas que nem por isso deixam de ser reais. A passagem mais bonita é a passagem que está no Diálogo de 1632, a passagem que ele imagina dois homens no porão de um navio que se move suavemente sobre o mar, sem balançar para lá e para cá. É assim que ele fala, sem balançar para lá e para cá. E, usando uma linguagem que também é a dele, em movimento uniforme, ou seja, sem acelerar nem retardar. Aí ele fala: encerre-se com algum amigo no maior cômodo existente sob o convés de algum grande navio, e leve com você moscas, borboletas e outros animaizinhos voadores. Leve também um grande recipiente de água contendo pequenos peixes. E com o navio em repouso, observe com atenção como aqueles animaizinhos voadores voam com igual velocidade por toda parte. Os peixes nadam com indiferença para todos os lados. E jogue um objeto para o seu amigo. E esses caras lá dentro do porão, se eles estiverem jogando bola, se fossem dois baianos ou cariocas, mesmo paulistas, jogando frescobol no porão do navio, não ia ter diferença se a bola é lançada na direção do movimento do navio ou na direção contrária ao movimento do navio. Ele argumenta isso. E então, com o navio em movimento, sem balançar para lá e para cá, repita o experimento.
Se por acaso essas pessoas soltarem insetos, os insetos voarão igualmente em todas as direções. Os peixes seguirão nadando alegres e o frescobol continua. Se elas verterem água de uma garrafa num copo, a água vai cair para eles verticalmente, né? Eu sempre digo para os meus alunos, olha, a experiência do porão de Galileu, porão do navio de Galileu, que claramente é uma experiência imaginária, né? Ela é feita todo dia nos aviões. As aeromoças servem café e não precisam colocar a xícara para trás, assim, né? Porque o café vai cair obliquamente. Não precisa, o café vai cair no referencial do avião, para usar a linguagem da física, o café vai cair verticalmente. Tem uma coisa que atrai nessa empreitada. Essa investigação da nova ciência do século XVII, ou como eles mesmos chamariam, essa nova filosofia. Tem uma coisa que atrai, que é ela ter tornado visível muito daquilo que antes era invisível, como as luas de Júpiter, onde antes só se via a noite escura, ou a circulação sanguínea por dentro do nosso corpo, que também foi descrita nessa mesma época pelo inglês chamado William Harvey. E se não visível de fato, ela torna calculável, torna passível de ser conhecido. É difícil para gente que vive num mundo feito de tantas imagens, é difícil imaginar o estranhamento que essas descobertas causaram para quem estava ali. Para tentar se colocar fora do nosso tempo e imaginar o que pode ter sido essa sensação de ver o que não se via antes. Um crítico compara a revolução científica com a sensação de quem acorda um dia e, de repente, percebe que não está mais apaixonado pela pessoa por quem estava apaixonado até então. E aí é como se um véu tivesse caído. Você começa a perceber um monte de coisas que nunca tinha notado antes na pessoa. É como se um encantamento se tivesse desfeito. E, de repente, as órbitas dos planetas se tornam elípticas e a Lua se torna esburacada. O Tolstói, o escritor russo Tolstói, faz uma das descrições mais doloridas disso, quando ele coloca no romance dele Anna Karenina, a Anna Karenina olhando para o próprio marido um dia e se dando conta de que ela não suporta a aparência das orelhas dele. Ai, meu Deus, ela diz, por que as orelhas dele são assim? E ela olha para a figura fria e imponente do marido pela primeira vez impressionada com a cartilagem das orelhas, escorando a aba do chapéu redondo. Esse não foi um episódio sobre orelhas, mas foi um episódio sobre o olhar. Sobre olhar para o mesmo mundo de vários pontos de vista e perceber coisas que alguém que também estava ali não estava vendo. Olhar para o Galileu do ponto de vista do astrônomo imperial de Praga. Confiar e, ao mesmo tempo, desconfiar dos nossos sentidos. Elencar as peças de um quebra-cabeça e saber que tem coisas que estão ali, mas que a gente ainda não consegue ver e que só o futuro vai saber enxergar. Por mais que dê sim para falar de um desencantamento que acontece quando surge essa nova ciência, e muita gente já falou disso, a gente se lembra também que uma maneira possível de demonstrar que a Terra se move já foi escrever um longo sonho estranho e bizarro de uma viagem para a Lua. Com a ajuda de uma bruxa. E olhar para os movimentos da Terra de longe, lá do mais belo ponto turístico do nosso satélite. Por que os flocos de neve têm 6 pontas? Qual é a origem do número 6? O que um animal tem em comum com um floco de neve? Mas estou divagando. Meu esforço para dar nada de presente quase deu em nada. Deste nada, acabei recriando praticamente o universo inteiro, que contém tudo. Embora eu tenha lutado com a alma diminuta do menor dos ácaros, aqui estou eu, exibindo a alma da maior das criaturas, o globo da Terra, no cisco de um floco de neve.
terceira temporada do 20 Mil Léguas, o podcast de ciências e livros, foi realizada pela Livraria Megafauna, Livros no Centro, em parceria com o Serra Pilheira, instituto que apoia a ciência e a divulgação científica no Brasil. Nosso podcast também conta com o apoio da Vita Investimentos. A idealização e a direção geral são da Fernanda Diamante. Concepção, pesquisa, roteiro e apresentação, Leda Cartoon e Sofia Nestrovski. Todas as traduções dos trechos citados são nossos, exceto onde indicado nos episódios ou nas newsletters. A coordenação geral é da Irene de Holanda. Trilha original, mixagem e edição de som, Fred Ferreira. Masterização, Tuta Macedo. Revisão técnica dos roteiros, João Cortese. Edição de texto, Rita Palmeira. Projeto gráfico e identidade visual, Flávia Castanheira. Diagramação, André Stefanini. Comunicação, Leana Ferreira e Manuela Steltzer. Assistência de produção, Júlia Brick. Distribuição nas plataformas, Ricardo Terto. Esse episódio foi gravado no estúdio Baticum. A gente agradece especialmente ao Luiz Frias pelo apoio ao projeto.